João 3,16. Aleluia, glórias a Deus. Estou feliz porque mais uma vez o Senhor nos concede o direito e a oportunidade de nós nos reunirmos na graça do nosso Deus. Está todo mundo aí, está faltando só a família da nossa irmã Vanessa, né? Deve ter acontecido alguma coisa, eles não são de falhar. João 3,16. A seguir, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho no mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Grande Deus, Pai de amor, verdade e paz, justiça, misericórdia e bondade. A tua igreja se reúne, Senhor, para te adorar. E nós estamos na incumbência de falar a tua palavra, Senhor. E pedimos a ti autorização do teu Espírito Santo e o poder, ó Deus, para que com excelência façamos o melhor em teu nome. Tu é o Deus da providência, o Deus da justiça, o Deus da graça e o Deus do poder. Aleluia. E aqui também queremos abençoar os dízimos e as ofertas que foram colocados no gasofilácio, para que haja expansão, crescimento e a fartura na tua casa, Senhor. E também abençoamos cada dizimista e cada ofertante, para que a sua porção sempre seja cheia, recalcada, sacudida e transbordante. E também repreendemos todo o espírito devorador, cortador, migrador e destruidor, profetizando toda a paz, toda a justiça, toda a graça, toda a harmonia, toda a sabedoria, toda a abundância na vida de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Podeis assentar. Hoje um dia de comemoração para muitos. Para nós que estamos aqui, em especial, pois estamos na presença do maior Pai. Estamos na presença do nosso Deus onipotente, né? O nosso Deus onisciente e o nosso Deus onipresente. Muitos pais não têm esse prazer que nós temos de estar assim alegres e satisfeitos. Ah, pastor, mas eu passei na rua, tinha umas casas lá que era fumaça de churrasco, e a maior alegria, música alta, e povo dançando. Mas aquela alegria é uma alegria que vai ficar por aqui. É uma alegria passageira, uma alegria de falsidade. Porque é uma alegria movida a álcool, é uma alegria movida ao tabagismo, é uma alegria movida a drogas, é uma alegria movida a traições, a superstições,
a prostituições, a adultério, a adoração a ídolos. São alegrias que não se firmam na palavra do Senhor. Agora, nós temos o prazer de dizer que há uma alegria dentro de nós que ela não é retirada. Por mais que tenhamos lutas, por mais que tenhamos problemas, por mais que tenhamos desânimos, mas existe algo dentro do cristão que sacode com ele, que mexe com ele, e que a nossa alegria ela é constante até mesmo na dor. E o Senhor sabe que o homem, por si próprio, ele não dá conta de solucionar os seus problemas. O nosso Deus sabe que nós não temos forças para lutar contra as hostes dos males sozinho. Porque a carne, ela não consegue lutar contra o espírito, né? E o espírito luta contra a carne. A carne, ela quer prevalecer contra o espírito, mas quando nós estamos na graça e na presença do Senhor, o espírito combate aos desejos da carne. Aleluia. Antes tempo, nós vivíamos o quê? Como Ori, carnaval, né? Como eu, bebedice, chocarrice e outras coisas mais que nós achávamos que aquilo era bom, que aquilo alegrava a nossa vida. Mas vivíamos num mundo pecaminoso onde a presença de Deus não habitava em nós. E Deus, sabendo que o mundo iria perecer se não viesse um socorro dos altos, o mundo iria perecer, nenhum se salvaria, porque a Bíblia nos disse que todos pecaram e destituídos estavam do quê? Da graça de Deus. Aleluia. Precisava haver alguma coisa para que o homem pudesse lutar contra esses males. Precisaria haver alguma válvula de escape para que o homem tivesse o direito de herdar os céus novamente, já que o homem, os céus, estava desabrigado, 1/3 dos céus. Por quê? Porque o inimigo das nossas vidas se rebelou lá nos céus e veio 1/3 dos anjos junto com ele, lançado como um raio sobre a terra. E estes milhares e milhares de anjos que vieram aí, sendo lançados na terra, atribulam até os dias de hoje o coração do homem pecaminoso, do homem que não consegue entender quem é Deus, homem que não consegue ter comunhão com a paz eterna, porque o nosso Deus é uma paz eterna. Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus eternamente. Não há outro caminho que não seja o caminho da salvação ou o caminho da perdição. Só tem dois caminhos: ou aderimos ao ser verdadeiramente lançados ao inferno, ou aderimos verdadeiramente a trilhar os caminhos santos, caminhos estreitos, tortuosos, espinhosos, e passar pela porta estreita. Aleluia. E sermos assim chamados de filho do Deus Altíssimo. Bendito meu Pai. E aqui, como Deus sabia que o homem não tinha forças para lutar sozinho, ele fez um teste. Ele usou Adão. Adão fracassou. Teve tudo para somente fazer mais seres viventes. A única tarefa de Adão e Eva era isso: procriar, ser pai. A única tarefa de Adão era essa: ser pai. E cuidar dos animais, cuidar das coisas que Deus deu. Ele não precisava trabalhar, porque o próprio Deus velava por ele. Não trabalhava, né? Não fazia nada, não vestia, não calçava, dormia no relento, não passava frio, porque o Senhor dava todas as temperaturas que dava para ele ir de boa.
os insetos não picavam Adão, os répteis não mordiam Adão, escorpião, cobra, essas coisas, nada atingia ele, porque ele tinha domínio sobre tudo. Ele era o pai de tudo e de todos. Ele era a autoridade maior. A autoridade maior na terra hoje, dentro de um lar, é quem? Quem? O homem. A autoridade maior na terra dentro de um lar é o homem. E a autoridade maior em todos os lares é Deus. Aleluia. Principalmente na igreja. Ele é o cabeça da igreja. Aleluia. O homem é o cabeça da casa. Então Adão era o maior líder que tinha. Foi o maior líder que houve até hoje, humano. E aí o que acontece? Foi traído pela sua adjutora. Né? Foi enganado, foi ludibriado pela sua adjutora, e a adjutora já botou a culpa no outro. E Adão, para se escapar do pau, né? Adão, para livrar as costas dele, o que ele fez? Ah, Senhor, mas foi a mulher que tu me deu. Olha, irmão, a tendência do homem, sabe por que muitos homens perdem a liderança dentro dos seus lares? Porque a primeira coisa que ele faz é a culpa da mulher. A culpa está na mulher, está no vizinho, está no filho, está no patrão, está no irmão, está na irmã, está no avô, nunca está nele. Né? Nunca está nele. Ah, mas eu sou o líder da casa, mas tu não erra, não. Então o homem, muitos homens perdem o seu poderio dentro da casa porque pecam. O primeiro pecado que o homem faz é não assumir o seu próprio pecado, o seu próprio erro. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passar daí é procedência maligna. Tu fez errado, camarada, admite, verdadeiramente eu errei. Deus vai te perdoar. Deus, ele é longânimo. Deus, ele é todo poderoso. Deus, ele se preocupa com o homem, e ele tem o maior prazer em perdoar o homem. Aleluia. Me dá uma referência bíblica nisso aí, pastor. Eu vou dizer uma. Para mim, o homem que mais errou na Bíblia e ganhou de Adão bem longe foi Davi. Né? Davi saiu de uma vida média para pobre, porque vivia lá no meio de pasto lá, cheio de carrapicho, perdendo ovelha, né? Inclusive até às vezes dormia lá no meio do curral que ele tinha lá, para poder livrar as ovelhas do leão, do urso. E de repente Deus tira ele de lá e coloca num patamar mais alto aqui. Aí ele passa a ser o quê? Rei. O maior líder dentro de casa. Existe um líder maior dentro de um lar do que um rei? Se o marido ele já é um líder alto, poderoso, imagine ele sendo rei. Era para ele se vigiar e não errar, né? Era para ele se conscientizar, irmãos, que Deus tirou ele de um lugar difícil e colocou ele num lugar de regalias, num lugar especial. Vocês estão aqui, sabe por quê, irmãos? Deus tirou vocês de um lugar difícil, tenebroso, horrível, num charco de lodo, e trouxe vocês para um lugar de luz. Aleluia. Nós estamos hoje, sabe o que nós somos hoje? Príncipes do Senhor. Aleluia. Por isso que a Bíblia fala que Deus tira o homem do meio do lixão, do esterco, do estrume, como vocês dizem, e coloca sentado junto aos príncipes. Aleluia. Hoje nós somos príncipes do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Davi teve toda a regalia, e ele teria que confiar em Deus e não errar. Ele deveria pensar: meu Deus, o Senhor me tirou de lá, do meio daquelas humildes ovelhas que tinha lá do meu pai, um rebanho pequeno, porque o pai de Davi parece que não era um homem tão rico assim, até porque eles vieram de uma cidade pequena chamada Belém. Lá em Goiás eles chamam isso de
Portela, uma cidade pequenininha, né? Então Belém, a própria Bíblia fala em tu Belém, pequena, 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 muito pequena. Não era nem para aparecer no cenário, mas apareceu porque nasceu o Rei da Glória ali também, né? Então, irmãos, Davi confiou no seu coração e esqueceu de confiar em Deus. Adão confiou em seu coração e esqueceu de confiar em Deus. Porque se ele confiasse em Deus, ele falava: olha, Eva, tu pecou, mas eu vou falar com Deus para ele te perdoar isso aí. Você pecou pela inconsciência, né? Ele era um líder, ele não precisava ter tomado do fruto também. Muitas vezes nós erramos, irmãos, porque nós não sabemos admitir o poderio que existe em nós. Nós não sabemos dirigir os nossos passos. Nós esquecemos de confiar no Deus, o soberano, o todo-poderoso, e confiamos na força do nosso irmão, do nosso vizinho, na sua própria força. Nabucodonosor não falou assim: é isso aí, olha aí que beleza, ó, o jardim suspenso, a grande Babilônia, que eu construí com a força dos meus braços. Na mesma hora ele virou um animal. 7 anos bastando. O homem, irmão, tem todo o poder na terra. Criou penas nos seus corpos, né? Pelo como se fossem penas, as unhas como se fossem de águias, comendo grama, mato por 7 anos. E tem muitos homens fazendo isso, irmãos. Comendo as bolotas, as alfarrobas que o diabo dá. O filho pródigo não fez assim? Saiu da casa do pai, o pai fazendeiro, rico, ele tinha toda a regalia dentro de casa, ele era o filho mais novo. Geralmente o filho mais novo não dá o filho mais novo que dá mais trabalho mesmo. Por quê? Porque é o mais mimado, né? O filho mais novo, ele é o mais mimado. Aí o pai dá tudo pro filho. E no mínimo esse filho era mimado. Eu quero a minha herança, eu vou me embora. Esse pai estava representando Deus. Deus não nega não, meu irmão. Você quer ir para o mundo? Vai. Pode ir, ele te dá o livre-arbítrio. Solta a corda, você pode ir à vontade. O filho foi. O pai falou: tá bom, tá aqui a tua herança. Vai. Com pouco prazo os amigos comeram tudo que ele tinha. Você quer ter amigo na sua casa? Começa a fazer churrasco todo final de semana para você ver o quanto amigo você vai ter. Rapaz, vai fazer fila de carro na sua porta, viu? E outra coisa, não aparece só pobre não, aparece o rico também, porque tem muito rico que gosta de chupinhar na casa dos outros, né? Tirar uma casquinha dos outros. Na casa dele não faz nada. Mas na casa, fazer festa com o dinheiro dos outros é bom demais. Irmãos. Aleluia, glória a Deus. O filho pródigo foi lá e ficou no desmantelo total. Foi comer, sabe o que, irmãos? Lavagem. Tinha uma fruta que eles cozinhavam ela e colocavam lá para o boi, para o porco comer. E ele sentia desejo, mas só que ele não podia comer, porque nem aquilo ali não podia comer. Aquilo ali era para os porcos, não era para o céu, não era para ele não. Um dia ele se lembrou: meu Deus do céu, o servo do meu pai lá, ó, tem comida limpa, roupa limpa, comida todo dia, descansa, deita, dorme, e eu aqui sofrendo. Adão acho que pensou a mesma coisa: eita, lá no Éden como é que era gostoso, viu? Agora tem que fazer roupa para mim, tem que cozinhar minha comida, tem que ir correr atrás de uma caça para poder comer, para não morrer de fome, tenho que cavar buraco, tenho que plantar para colher. Davi deve ter pensado a mesma coisa, né? Eita, quando eu estava lá, rapaz, olha, numa tarde, porque Davi estava no regaço, sabe? Dormindo, 3 horas da tarde, a hora nona ele dormindo, é a hora que os homens de Deus estavam orando, os servos dele lá guerreando, né? E era a hora dele estar orando pelo povo que estava lá.
3 horas da tarde é o costume do povo judeu, é esse, orar 3 horas da tarde, a hora nona. Inclusive nós vamos fazer aqui a oração da hora nona no dia de sábado, no círculo de oração. Todas as 3 horas da tarde nós vamos fazer a oração da hora nona, a oração do milagre. Nós somos judeus por causa de Cristo. E aí o Davi pega e levanta da cama. 3 horas da tarde. E aí, bem tranquilo, o diabo falou: é agora. Soprou no ouvido dele, olha lá para frente. Quando ele olha lá para a lagoa, agora veja uma distância. O cara viu a mulher, a coisa mais linda do mundo. Não tinha mulher mais linda para ele do que aquela que estava tomando banho lá na fonte. Traga ela aqui e pecou. Além dele pecar com a mulher, ele ainda mandou matar o marido da mulher. Tinha necessidade disso, irmão. Você sabe por que nós sofremos muitas vezes, meus queridos? Porque nós esquecemos que nós temos um Deus forte, soberano, poderoso, vivo, justo e verdadeiro, que pensa em tudo para nos abençoar, e queremos andar segundo os nossos costumes, segundo o nosso desejo, segundo a nossa vontade, segundo a nossa força. E aí começamos a dar cabeçada, tipo Adão, Davi, o próprio Noé, foi lá e encheu a cara, e outros mais, irmãos. Mas quando nós estamos, como estamos hoje, reunidos e buscando o poder de Deus na nossa vida, o Senhor começa a trabalhar e começa a nos abençoar. Aleluia, glória a Deus. E por tipo de pessoas como nós, a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Isso é o maior direito que tem para o homem. Deus olhou e viu que o homem não ia conseguir vencer a peleja sozinho. Mas como ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ele falou: eu vou ajudar este povo porque é meu. Aleluia. Aleluia. É um povo escolhido, é um povo especial. Eu tenho amor por eles, é minha imagem, é minha semelhança. Mas quem vai poder acudir o homem? Quem vai poder tirar o homem do pecado? Quem vai poder convencer o homem da vida eterna? Aí passou Adão, passou Noé, passou Abraão, passou Isaac, passou Jacó, passou Davi, passou os profetas, passou reis, passou juízes, e foi passando até Malaquias, e ninguém conseguiu. Fizeram uma reunião nos céus, chama os arcanjos, chama os querubins, os serafins, vem cá meu filho, e Espírito Santo. Olha, a Bíblia diz que houve um silêncio nos céus por um espaço de meia hora. E aí sabe o que acontece? Deus falou assim: olha, quem se atreve na terra a ajudar o homem? O próprio Jesus falou: eu vou. E a sentença era de morte. Somente através da morte de Cristo que o homem teria o poder de estar hoje aqui, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Se o Senhor Jesus não tivesse vindo, passado pelo sacrifício que ele passou, passar pelas infâmias, passar por pecador sem ter pecado, passar por injúrias, ser tratado como maldito, ser cuspido, açoitado, coroa de espinho, tomar vinagre, ser pregado no madeiro, nós hoje não teríamos o direito de ser o que somos. Mas porque Deus nos ama, Deus tem nós como algo especial, irmão. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele zela de nós,
Ele cuida, Ele vela pela sua palavra, Ele vela por nós, Ele opera milagres e maravilhas para defender o homem. O diabo muitas vezes tentou tirar a tua vida, mas ele entrou no negócio e falou: aí não, esse pertence a mim, esse é especial. Quantas vezes o inimigo deve ter chegado até Deus e falado: olha, deixa o Ciro andar com a vida dele, do fulano, do Bertano, do ciclano, como ele falou, deixa o Ciro andar com a vida de Pedro aí, vamos ver se ele aguenta. Aí Jesus diz para Pedro: olha, Pedro, o diabo me pediu para Ciro andar com a tua vida, mas eu intercedi por ti. Aleluia. E a Bíblia diz que, olha, eu vou aos céus preparar-os moradas. Aleluia, Jesus. Aquele que crê em mim terá vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A palavra diz aqui, irmãos, olha, no versículo 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Por Ele. Aleluias. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Hoje temos o direito da vida eterna. Hoje temos o direito da salvação, porque esse Jesus desceu da sua glória, do seu trono, para vir habitar na terra de pecado, se tornar pecador, para que pudéssemos hoje ter a vida eterna, ser salvo por eles. Aleluia. Glória a Deus. Porque o mundo já estava condenado. Adão não deu conta, Noé não deu conta, os patriarcas não deu conta, os juízes não deram conta, os profetas não deram conta, os reis não deram conta, ninguém deu conta. Teve que vir o Filho de Deus. E ele ainda diz aqui: quem nele crê não é julgado. O que não crê, esse já está julgado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus, no unigênito. O nosso dever aqui na terra é acreditar que Deus é por nós, é acreditar que Jesus está intercedendo por nós, é acreditar que vamos morar nas mansões celestiais, é crer que somente através de Jesus seremos salvos, é crer que não existe outro caminho se não for adorar, bendizer e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O julgamento era esse: que a luz veio ao mundo, e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe o que acontece, meus irmãos? O mundo perece porque os homens preferem orgias, desejos carnais, ilusões, coisas circenses, magias ilusórias, adultérios, prostituições, bebedices, chocarrices, jogatinas, outras coisas mais, em tempo de dizer que preferem Jesus. Não, eu vou esperar mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho, eu tenho que resolver umas coisinhas aí. Jesus não esperou mais um pouquinho para nos salvar, irmãos. Se Jesus tivesse dito para Deus: olha, espera só mais um pouquinho, deixa eu me preparar para ir para a terra, no linguajar de hoje diríamos assim: nós estamos fritos. Mas quando foi dada a ordem, Jesus se ofereceu e veio de imediato para poder nos livrar das garras do inimigo. E hoje nós temos o direito da salvação através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há motivo para nós esperarmos mais um pouquinho para nos aliarmos a esse Jesus, para nos unirmos a esse Jesus, para segurar na mão dele, clamar, suplicar, interceder, caminhar junto e dizer: Senhor, eu te adoro. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia
Bíblia diz que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Na bebida não tem espírito de verdade. No espiritismo não tem espírito de verdade. Nos programas de televisão não tem o espírito da verdade. Nos futebol não tem. Nos shows não tem. O espírito da verdade está aqui dentro. Aleluia. E se nós estivermos ligados ao espírito de verdade, nós somos uns adoradores do Senhor em espírito e em verdade. Por isso, pois todo aquele que pratica o mal aborrece o que é a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. E para terminar, ele diz assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, Aleluia. a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia. Toda vez que nós viemos à casa do Senhor, toda vez que buscamos perdão diante de Deus, toda vez que nos ajustamos o nosso dia nos caminhos do Senhor, nós estamos chegando mais próximo da luz. Aleluia. E Glória a estamos nos afastando das trevas. E quando nós começamos a se aproximar da luz, o Senhor começa a nos enxergar de um modo melhor. Aleluia. Ele começa a olhar e sabe: eita, meu filho está com uma doença, eu vou curar essa doença. O meu servo está precisando de um dinheiro, eu vou providenciar esse dinheiro. O meu servo está precisando de um casamento, vou providenciar um casamento para ele. A minha serva está precisando de um aumento no trabalho, eu vou providenciar esse aumento. Por quê? Porque nós estamos nos aproximando do Senhor, da luz. Aquele que não tinha dom, começa a receber dom. Aquele que não sabia fazer, começa a aprender a fazer. Aquele que não tinha forças, começa a sentir forças. Sansão errou, não errou? Sansão errou. Casou-se com uma mulher ímpia, que não tinha nem um parecer com Deus. Foi preso, foi furado os seus olhos. Mas no último instante que ele teve a oportunidade, quando ele reconheceu Deus, e ele falou: Senhor, dá essa última oportunidade para mim. Aleluia. E diz a Bíblia que naquela última oportunidade, Sansão matou mais inimigos seus do que na vida que ele teve todinho. Dizendo que, com uma queixada de jumento, com o osso da queixada de um jumento, ele matou 1000 soldados. E naquela hora que ele derrubou as pilastras do palácio, ele matou mais gente do que quando foi lá no tempo que ele guerreava e no tempo que ele defendia Israel. Então, irmãos, se nós reconhecermos o poderio do Senhor e acreditarmos que o seu Filho morreu naquele Calvário para nos dar a salvação, tenha certeza, Deus vai agir em nosso favor. Aleluia. Deus é conosco. O Senhor nunca desistiu do homem, irmãos. Olha o quanto que ele veio pelejando para salvar o homem. Olha o quanto que ele veio pelejando. Pelejou com Adão, pelejou com esse, pelejou com aquele, foi dando oportunidade, foi não vou ter. Olha, chegou uma hora que Moisés falou assim: Senhor, Deus falou para Moisés: olha, Moisés, eu vou acabar com toda essa raça aí, ó. Veja bem, Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Agora ele resolve matar tudo. Imagina como é que estava o coração de Deus. Já pensou se Jesus estivesse nessa época agora? Como é que ficaria o coração de Jesus? Como é que o mundo está aí? Como é que tem muitos crentes que estão por aí? Irmãos, Deus nunca desistiu de nós. E tem muitos que desistem de Deus por tão pouca coisa, irmão. O Senhor nunca desistiu de nós.
14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações, até que chegou aqui nós. E Ele nunca desistiu de nós. E nós, às vezes, por causa de um copo que cai no chão, quebrou, desiste de Jesus. Uma palavra mal dirigida para nós, já diz, já não vou mais para a igreja não. Um emprego que perdeu, uma dor que eu estou sentindo, um desamparo que houve, uma separação. São tantas coisinhas fúteis, nojentas, que fazem com que nós deixamos Jesus de lado. Sendo que Deus nunca desistiu de nós a ponto de dar o seu único filho para que a igreja fosse salva, irmão. É motivo de dar glória, aleluia. É motivo de dizer, Senhor, eis-me aqui, perdoa meus pecados, me ajuda que eu quero vencer. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tu é Deus, tu é verdade, tu é justiça e paz.